Hoje nós temos o tema, não sei se está projetado ali, entrega e transformação. Estudando sobre isso, duas coisas que estão ligadas. Quando você tem a disposição de entregar, automaticamente, de alguma forma, a transformação vai fazer parte desse processo de entrega. E hoje na casa de Deus, estava ali pensando, na hora que a Lia estava falando sobre, ministrando, entregando a nossa oferta, ora por nós, fala por irmão do lado, pastor está pedindo a sua oração, irmão, fala. Ora por nós para que a gente não erre, né? Porque quando há um erro de direção, todo o corpo sofre, né? Então ora para a gente não errar. Estamos crendo que Deus está nos conduzindo nesse processo de expansão, cada etapa. Como eu falo, amanhã nós vamos assinar o contrato da compra. Lógico que é só o primeiro pagamento, vai faltar mais 3. Então o primeiro agora em abril e depois consequentemente 3 outros, para a gente não errar. Mas o desejo aqui é criar ferramentas. Esse próximo projeto, vou só frisar que é importante, para mim é muito importante ter um foco. É para que se crie uma quadra esportiva, multiesportiva ali, né? De várias coisas acontecendo. Esse é o desejo, esse é o desejo. Fala com o irmão do lado, é desejo, irmão. Nós estamos colocando diante de Deus. Se Deus aprovar, a Bíblia fala, o homem faz plano e cabe a Deus falar, vou selar isso aqui com você. Agora, eu não quero fazer plano para perder tempo, então eu estou crendo na direção de Deus. Então o nosso desejo, amanhã a gente assina. Então esteja orando para que Deus nos favoreça, continue suprindo, usando cada um de nós, dentro de um entendimento, dentro da nossa fé, que é questão de fé, é uma questão de conhecimento e entendimento daquilo que Deus tem e da bênção. Por que eu estou falando? Porque nós somos uma igreja abençoadora. Quem está comigo, diga amém. Pastor, como assim? Porque a Bíblia fala, desde lá da promessa de Abraão, através dele, todas as famílias da terra, fala comigo, todas, seriam abençoadas. Eu creio que eu sou fruto da bênção liberada sobre alguém que creu e viveu geracionalmente declarando esta bênção. Por que eu vou ser diferente? Então esta igreja está plantada nessa região para ser conhecida como uma igreja abençoadora. Fala por mão do lado. Esse é o mato que você está lenhando, irmão. Pode falar. Esse é o mato que você está lenhando. Nós somos abençoadores. De alguma forma eu vou deixar um rastro de bênção na vida de alguém, na casa de alguém, no casamento de alguém, nos filhos de alguém. De alguma forma nós somos abençoadores. Então tudo que a igreja faz, quem está comigo ainda diga amém. Esse é o intuito, expressar Deus. É muito fácil pregar sobre Deus. E tem gente que tem muito mais competência de fazer isso que eu. Agora, a nossa grande dificuldade é agregar a pregação à vida, o testemunho diário, olhar para as pessoas com compaixão. E nesta noite, não diferente, o tema entrega e transformação. Eu particularmente tive uma experiência diferente na preparação desta palavra. Talvez 2 dias atrás, Deus me acordou pela madrugada e eu estava sonhando algo e Deus me acordou. E quando eu acordei, normalmente a gente sonha muito. Não sei se você vai sonhando, esquece até amanhã, nem lembra do que você sonhou. Mas a hora que eu acordei, eu lembrei que eu estava sonhando. Eu estava sonhando com uma pregação que Deus tinha me dado para pregar. Eu falei, uai Deus, então se eu sonhei com a pregação, e Deus falou, começa a escrever tudo aquilo que você sonhou. Eu vou tentar transmitir para você tudo aquilo, inclusive o tema. Tudo aquilo que Deus me deu em sonho. Foi uma experiência tremenda. Eu compartilhei com alguém desses últimos 2 dias. Falei, foi diferente. Porque eu sonhei algo e Deus me deu no sonho a preparação da palavra, inclusive o verso. E eu fui orando e de repente acordei e só fui levantar e escrever. Isso talvez era 4:30 da manhã, nesse sentido. Lógico, depois voltei a dar um cochilo, né, irmão? Depois lá para meio-dia. Aí você vai dar aquele cochilo que ninguém é de ferro. Mas assim, porque Deus tem algo para nós. Fala por irmão do lado, Deus tem algo para a sua vida nesta noite. Deus não está brincando conosco. E dentro desse tema de entrega e transformação, eu creio que a palavra de Deus é tremenda e poderosa. Você crê comigo? Diga amém. Eu creio que a palavra de Deus, ela é viva, ela é verdadeira. Eu creio que a palavra de Deus, escuta, tem o poder transformador nas nossas vidas. Por isso a importância de separar talvez 35 minutos
para ministrar a palavra de Deus, não só presencial, mas você que está conectado conosco, recebe, porque a palavra de Deus, ela é transformadora. A Bíblia fala desde Gênesis, e a história vai discorrendo, que o começo era um caos, e a palavra foi liberada, e a transformação começou a acontecer, desde o começo. Então recebe, segura, creia, cresce no entendimento da palavra. Se você precisa de ajuda, vem às quartas-feiras, mas creia no poder transformador da palavra de Deus. É assim que eu tenho crido. Mas interessante, se nós cremos que a palavra é tremenda, que ela é poderosa, que ela é viva, que ela é verdadeira, que ela tem um poder de transformação, por que muitos de nós lutamos com áreas por anos e anos e não vencemos? Por que a situação ao nosso redor está um caos? Eu não sei, eu penso assim. Eu sirvo a Deus de berço, tive o privilégio de ter pais que orientaram de berço, tive o privilégio de ter um avô que, criado na estrutura católica, vindo da descendência italiana, carregado de religião, o catolicismo, idolatria, encontrou com Deus num momento específico e transmitiu para os filhos, que hoje eu sou o neto, abençoado com o entendimento diferenciado da intervenção de Deus, da transformação que nós podemos ter pela palavra de Deus. Então, a hora que eu começo a entender isso, é tremendo, mas a prática não é assim. E muitas vezes a prática do poder da palavra não nos transforma. Nós temos o entendimento, cremos no poder, mas não temos transformação. Muitos de nós, não precisa levantar a mão, mas você lida com situações que talvez voltar 10 anos você lidava com ela, e não vencia, e continua não vencendo. Muitas vezes, vou falar só um exemplo pequeno, a ira sobe, que 10 anos atrás subia, continua subindo em determinadas situações. Talvez hoje você ficou mais apto para disfarçar, mas o coração ainda continua lutando com áreas diferentes. Por que isso acontece? Vou tentar te mostrar na palavra de Deus. E uma das coisas que Deus tem trazido para mim, problemas acontecem em relação àquilo que nós cremos e sabemos, por um erro grave meu e seu, de interpretação. Fala comigo, interpretação. A hora que eu comecei a ver a interpretação, o entendimento que nós temos da palavra que nós lemos, muitas vezes ele é totalmente distante daquilo que Deus tem para nós através de uma palavra. Então fala para o irmão do lado, cuidado. Pode falar, que Deus está falando conosco. Tudo isso eu estava sonhando. Cuidado, cuidado. Você tem a responsabilidade de interpretar aquilo que está escrito. E se você vê na prática as grandes confusões no meio cristão, entre igreja, entre pastores, grandes divisões são feitas porque eu entendo de uma forma, o outro entende de uma outra forma, ninguém cede, a pessoa transforma aquilo no conhecimento teológico, até patentia aquilo, eu que descobri de Deus. E de repente a confusão se instala, é só olhar a história da igreja. Faz sentido? Então cuidado. A hora que eu comecei a ver, porque a nossa interpretação, cada um de nós, se nós não cuidarmos daquilo que não muda, é imutável Deus e a sua palavra e o seu poder, mas cada interpretação, se ela não for conduzida segundo o que Deus quer, ela vai te levar para um caminho que Deus não tinha para a sua vida. E talvez muitos de nós estamos vivendo isso nesta noite, e Deus está nos chamando a atenção. Então esse é o meu desejo. Quero que você abra comigo Romanos 12. Começando então, Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Deus me deu esse verso à noite dormindo, falando comigo sobre o verso, eu só acordei e comecei a escrever. A Bíblia começa, se você puder colocar na tradução que fala, não vos conformeis, acha para mim a meninada aí, ou não se amoldem, mas vamos usar a palavra conformidade ou conformeis. Diz a Bíblia, Romanos 12, quem está lendo comigo, diga amém.
E não, Paulo falando, vos conformeis com este século. Aí ele segue. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeira palavra que me chama a atenção: não se amolde ou não se conforme. E a hora que eu li, não se conforme, eu falei, glória a Deus. Quem pode falar glória a Deus comigo? Por quê? Porque a coisa mais fácil de viver, e muitos estão experimentando, é um inconformismo com tanta coisa ruim que está acontecendo ao nosso redor. A hora que eu falei, oi Deus, então nós começou bem a história, o sonho foi tremendo. A hora que Deus fala, não, começando o começo da história desse verso, não se conforme, ou traduzindo, não ficar conformado. Eu falei, Deus, isso é fácil, é natural para qualquer um de nós. Muitos de nós aqui nesta noite já estamos inconformados com algo. Não aqui no meio da igreja, mas você acha facilmente pessoas da igreja inconformadas com o barulho do som que muitas vezes você está escutando sentado. Numa música, então, tem gente que vai lá para fora e põe plug no ouvido. Está inconformado porque o som está alto. Tem muita gente que começou a me pedir se podia trazer uma lanterninha para a igreja, que não consegue ler porque a igreja está escura. Não vocês, mas tem outros que já falou comigo, pastor, está muito escuro. Aí de repente é natural. Quem está comigo, igreja? Nós não está conformado, eu não gosto. De repente você começa a ver, você vai ver, peraí pastor, as coisas que as pessoas fazem é muito diferente. Muitas vezes não faz como eu quero, não faz como eu gosto, não faz como eu acho que deve ser. Muitas vezes nós ficamos inconformados com situações que estão acontecendo ao nosso redor que não faz sentido. Eu não sei você, tem pessoas que passam situações aparentemente desnecessárias. O que isso gera? Gera em nós um inconformismo, fala, não precisava, não é necessário. Então, traduzindo, Romanos 12:2, da primeira parte, quando Deus, através de Paulo, fala, não vos conformeis, eu falei, estou tirando 10 na prova. Porque se tem um cara inconformado com a forma das pessoas fazerem, muitas vezes, com a forma da cidade ser administrada, com a sujeira, não sei se você pensa, eu brigo aqui na igreja, no bom sentido da palavra, para que aonde nós estamos como igreja, seja diferente. E uma das coisas que nós podemos ser diferente, é cuidar do nosso quintal. Os meninos que estão perto de mim, eu falo, quem passa aqui de dia me vê algumas vezes, trabalhando de garria aqui, eu não tenho problema nenhum. Tem um baldão de 150 litros, um pegador que eu não agacho mais, estou velhaco, né irmão? Que eu comecei a agachar, doía as costas. Aí eu peguei uma mãozinha de extensão e vou catando lixo. Da onde eu posso, de cima e embaixo, vou catando no ponto de ônibus, que do lado de lá não é cimentado. Por quê? Porque eu fico inconformado de ver a casa de Deus pregando o evangelho vivo, de luz, de bênção e cheio de sujeira em volta. Quem está me escutando, diga amém. Estou sendo bem prático, porque nós já vivemos naturalmente inconformados. Aí vai entrando o lado pessoal, como eu disse, muitos de nós ficamos chateados em um certo sentido faz parte, né, assim, você tem o direito da chateação, porque muitas vezes as pessoas não reconhecem, não honram, muitas vezes não te consideram, muitas vezes você faz algo e não tem retribuição, isso tudo vai gerando, muitas vezes você não é escolhido. Ontem eu encontrei com alguém que tinha 30 anos que eu não via, pelo menos, mais de 30, e ele falou, ele lembrou de mim, eu não lembrei dele. Também a gente vai mudando um pouquinho, né irmão? Voltar a 30 anos a gente mudou um pouquinho. E ele falou, não, nós estávamos no aniversário que a gente foi ontem à noite, e ele falou comigo, não, nós jogávamos bola junto demais. Eu falei, que bênção. Ele falou, inclusive eu não gostava nem de escolher que você é ruim de bola. Eu falei, só isso que eu sou ruim. Eu sou ruim de muitas outras coisas. E assim, você fica inconformado, por que não me escolhe? Porque para mim eu era até razoável, irmão. Eu já levava a bola. Assim, então estou até melhor do que você. Mas a gente fica inconformado. A hora que eu comecei a ver, infelizmente, muitos de nós
Vivemos com excelência, a primeira parte, que eles não conseguiram achar ainda a outra versão, talvez na nova linguagem de hoje, vai ter de maneira muito clara. Você vive inconformado. Escuta, tem pessoas que vivem a vida inteira, se eu perguntar, tem áreas da sua vida, muito mais do que 2 ou 3, que você está inconformado e gostaria de mudar. Verdade, sim ou não? Queria que mudasse. Deixa eu te falar. Infelizmente, muitos vão viver a vida inteira e nada vai mudar. Aí você fala, pastor, mas tem misericórdia. Por que é que as coisas não mudam? Por que é que mesmo, como Paulo me orienta, isso eu vivo na íntegra, eu não gosto, eu não queria que fosse assim, eu estou inconformado, então por que é que as coisas não mudam? Por que é que as coisas na sua vida não mudam? Determinadas áreas que você quer deixar para trás. A resposta está no mesmo verso, você vai seguindo, e Paulo dizendo na próxima parte do verso, ela não muda, porque você não vai além do inconformismo. Quem está comigo ainda, igreja? Diga amém. Você estaciona para, eu não gosto, estou inconformado, mas a Bíblia fala, não para, vai além. E o além seja o que, irmão? Transformado. Então, para começar, as coisas não mudam porque nós não crescemos. Por isso você tem que vir nas quartas-feiras. Espera aí, eu quero que muda. Estou inconformado? A Bíblia fala que eu tenho que estar. Então tem que crescer. Para mim crescer, sejam transformados. Fala com o irmão do lado. Deus está falando com você. Seja transformado. Vai além. E muitos não vão. E quer mudar. E não muda. Quer ser transformado. E não transforma. E a outra parte mais ruim ainda do que não mudar, é você estar disposto a mudar. Você quer ir além. Quem quer ir além comigo, diga amém. Eu quero ir além, Deus sabe. Mas você vai além, escuta, com a interpretação errada de ir além. Como isso? Vou te mostrar na Bíblia. Porque tudo isso eu tenho experimentado. O que eu prego é uma ferramenta para mim e para você sermos melhores. De ir além, eu quero ir além. Aí eu falo, eu sei, então tem necessidade de ser transformado. Mas a minha interpretação da transformação, o meu entendimento da transformação, muitas vezes, ele é errado. Lembra que eu comecei falando que a interpretação é por nossa conta. Lembra que eu falei que cada interpretação é nossa responsabilidade, nós vamos viver por ele. Então, continuando o versículo 2 de Romanos 12, fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformação de quê? Para ir além, começa com a transformação de quê? Por exemplo, da forma que você pensa. Tem pessoas que não estão abertas para mudar a maneira que você pensa. Você acha que você vai agir da mesma forma que agiu lá atrás, há 20, 30 anos. E você acha que o resultado vai ser diferente do que você conquistou. Não vai ser diferente, porque se você agiu de uma forma há 30 anos atrás, o resultado produziu você estar onde você está. Quando você, diante de uma situação, agir da mesma forma, o resultado vai ser o mesmo. Faz sentido para você? Diga amém. As pessoas querem transformação, mas não estão dispostas a mudar a forma que você pensa. Não estão dispostas a mudar a forma que você entende. Não estão dispostas a mudar a forma de interpretação que vai além do seu conhecimento. Estou começando a trazer o que Deus me deu à noite. Você quer? Vai além. Fala para o irmão do lado, você quer mesmo? Vai além. A transformação. Mas a transformação, ela envolve, eu sou só para 3, mas mais coisas. A forma de pensar, a forma de entender e a forma de interpretar. Eu acho que vai ficando mais fácil para nós, quando você entende a Bíblia. Nossa, então eu já estou inconformado, eu já ganhei uns pontos. Eu tenho a disposição de ir além, que é a transformação. Eu ganhei mais uns pontos. Então você está lá na frente, a vida fica mais fácil para nós, nós podemos ser melhores. Você crê comigo? Diga amém. Depende. Volta comigo lá na história. Olha que Deus falou comigo hoje. Volta comigo lá na história. Quando Deus
No Éden, fala comigo, no Éden. Lembra que o Éden era o lugar da presença de Deus, que Deus tinha comunhão com o homem e a mulher todos os dias. Deus o colocou ali, sem peso nenhum de nada, a não ser a bênção de colher o fruto de tudo que Deus produzia, naturalmente, em função do homem. Lembra, ter o entendimento, o conhecimento, de não estar conformado e entender a transformação. Mas interpretar a transformação errada, ou ter o entendimento errado. Vou dar o exemplo de Adão e Eva. Adão e Eva estavam onde, me ajuda? No Éden. Adão e Eva conheciam o pecado no Éden. Ele conheceu, mas eles conheciam o pecado? Eles sabiam o que era certo e errado? O que eles tinham todos os dias? O privilégio de ter Deus ministrando sobre a vida deles no Éden. Fala para o irmão do lado, lembra, Adão estava no Éden, que representa o lugar de bênção, onde nós queremos chegar de volta. Agora, Deus falou comigo, foi neste ambiente da presença de Deus no Éden, sem a influência do que nós lutamos todos os dias. Escuta, isso aqui para mim foi, talvez para você passe de largo, mas para mim foi bênção. Falou, Adão e Eva estavam no Éden, na presença de Deus, não tinha influência do pecado, não tinha sido contaminado com o pecado, escutando da própria boca de Deus, verbalizando. Deus falou tantas coisas tremendas, e entre uma delas, Deus falou para eles, não coma dessa árvore ou desse fruto. Quem lembra? Deus falou. Quantos creem que Deus tem falado conosco ainda esses dias? Quantos creem que Deus fala com você através de uma canção, de um sonho, de uma palavra lida? Deus fala. Deus falou. Num ambiente sem pecado. E de repente, num ambiente sem pecado, a responsabilidade foi a mesma. De interpretar, de entender, de ver aquilo que Deus fez, de entender aquilo que Deus falou. E Eva interpretou, depois envolveu os seus maridos, e os dois viveram segundo o entendimento e interpretação que eles tiveram daquilo que Deus tinha falado. Neste ambiente, eles distorceram através da influência maligna de Satanás, que está no nosso meio até o dia de hoje. Não é bem assim. E o fruto da má interpretação, o fruto de não prestar atenção, o fruto de querer prosseguir, ir além, seguir a eternidade abençoado, foi perdido, abortado, tirado do homem, porque ele interpretou, não é bem assim que Deus queria dizer. Deixa eu te falar uma coisa, se Deus escreveu algo, se Deus falou algo, é porque é exatamente isso que ele queria dizer. Não coma. Faz sentido? Meu papel é pregar e viver o que eu prego. Não coma, porque se você comer esse fruto, vocês vão morrer. Independente da interpretação fantasiosa de Eva e de Adão, a fantasia veio que 99.900.000 e tantos piriri de frutos, você está duvidando? Vai contar, para ver se eu errei. Do Éden não servia mais, tinha um que servia, agradável aos olhos, agradável ao paladar, suficiente para distorcer a mente daqueles irmãos, fechar os ouvidos para a voz de Deus, e interpretar, não, se eu comer, eu entendi errado. Desculpa a expressão, pessoal que está em casa, se lascou. E todos nós estamos no mesmo barco. Quem está comigo? Você consegue entender a importância, a responsabilidade que nós temos no desejo de ir além. A inconformidade, Deus colocou, não fica satisfeito em algo melhor. Mas da transformação, ela acontece quando nós interpretamos o que Deus fala. E se nós errarmos na interpretação,
O caminho de transformação vai tirar, ao invés de uma transformação para boa, perfeita e agradável vontade de Deus de eternidade, por um caminho que o homem está até hoje lutando com o mesmo ponto, que tem que voltar lá atrás, entender o que Deus fala, compreender e fazer as escolhas corretas, escolher obedecer independente do custo, anular a vontade, anular o desejo, anular a distorção que, lembra? Eles estavam num ambiente limpo, irmão, ambiente santo, e tiveram a dificuldade, e erraram na interpretação e no entendimento. Fala para o irmão do lado, imagina nós, irmão. Está fazendo sentido para você, igreja? Diga amém se tiver. Então, quando nós pensamos que somente entender e interpretar é fácil, mas se entendermos e interpretarmos da forma que Deus estabeleceu. Porque num mundo corrompido, numa natureza humana corrompida, num mundo distorcido de valores, a autotransformação, ela é impossível. Fala para o irmão do lado. Desistir, irmão, vou jogar a toalha. Está com medo? Pode falar, porque é verdade. A autotransformação, ela é impossível. Foi o que Eva fez. Espera aí, o autogoverno. Não, eu sei, Deus falou, mas eu sei. Eu resolvo. Eu já não sou um adulto, ninguém me chama atenção, ninguém me corrige, ninguém me orienta. E o autogoverno, a interpretação errada, deu direito, e tinha liberdade, tem até hoje, do autogoverno, e conduziu o homem, a humanidade, num caminho perigoso. Então não tenha medo de dizer que a transformação, a autotransformação não assusta, não vai trazer a teologia carregada de religião para falar, pastor, está amarrado. Não. É verdade, nós não temos a condição de termos a autotransformação para irmos além. E vou te mostrar isso na Bíblia, porque a história da humanidade mostra desta forma, a história da criação mostra desta forma. Assusta não, mas biblicamente é impossível a autotransformação. Então é impossível irmos além, é impossível alcançar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, que Ele nos criou para ser cabeça e não cauda, trilhar caminhos altos para nós. Mas, fala para o irmão do lado, tenho mais, como Pedro, mas é possível para o meu Deus. E esse é o ponto que eu quero trazer para você e para mim. A palavra de Deus, ela é tremenda, poderosa, eficaz, transformadora. Quando a nossa convicção desta transformação, de crescimento, de avanço, de bênção, não está embasada no conhecimento da natureza humana, e sim no poder da palavra do Deus que nós servimos. Então, a hora que eu falei, Senhor, que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Abre comigo Mateus capítulo 19, versos 25 e 26. É impossível para o homem, pode escrever, depois briga comigo através das mensagens, na ideia teológica, que fala que você pode tudo, se depender dele. Ele em nós, Ele em nós, o Espírito de Deus em nós, o Espírito de Deus em Jesus, que não usurpou agir como Deus, mesmo tomando a forma de homem, mas sendo o próprio Deus, dependeu do Espírito Santo do Senhor. A terceira dobra para o tirar daquele lugar de morte, quem lembra? Pelo poder do Espírito ele foi retirado da morte, que demonstra a dependência de transformação, de avanço, de ir além. Não está em nós, está nele. Faz sentido, igreja? Versículo 25 de Mateus 19. Ouvindo isso, falando dos discípulos, os discípulos ficaram grandemente maravilhados, na minha tradução, e disseram:
Sendo assim, olha os discípulos, esse contexto da conversa foi logo após que chegou um homem, jovem ainda, que vivia a história de vida servindo a Deus, e eu creio com integridade, é só estudar, servindo, cumprindo princípios, sendo fiel, dizimista, ofertante, servindo na casa de Deus. É o contexto do jovem rico, e ele queria ir além. É só você ler a Bíblia com a interpretação mais ampla que Deus tem dado para nós. Ele queria ir além, senão ele ficava do jeito que ele estava. Ele já se destacava. Por isso ele foi tão ousado em chegar diante de Jesus e perguntar o que ele precisava fazer, porque ele sabia que ele já tinha uma inconformidade com o sistema e vivia fora da curva. Te pergunto, você tem vivido fora da curva? Glória a Deus. Isso tem gerado inconformidade? Glória a Deus, então cresça, vai além. E ele foi. Esse homem, entenda este verso, depois você lê todo o capítulo. Ele chegou para Jesus porque ele cria: eu posso ir além, eu posso fazer mais. Quantos creem comigo que nós podemos ir além e fazer mais? Eu estou contando com você para isso, para a igreja avançar. Ouvindo isso, a história discorre. Vou pegar só esse verso por causa do tempo. Os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Porque a história você sabe como é que terminou. Jesus, fitando os olhos neles, o que Jesus disse? Ser salvo, ou a salvação, ou ir além, é impossível aos homens. Mas o que, irmão, é possível a Deus. Esse jovem só queria fazer uma coisa. Ele queria ir além do que Paulo escreveria lá na frente. Estou insatisfeito, acho que eu tenho feito até coisa boa, mas eu quero ir além. Deixa eu te falar uma verdade, baixinha. Ele não foi. Ele não conseguiu. Quantos de nós, desejando o que está escrito, não conseguimos ir além? E a barreira, se você for honesto com você próprio, você vê que a barreira bateu na sua interpretação, porque aos olhos daquele homem, ele estava pronto. Jesus, ele perguntou para ele, deu uma lista, um checklist, ele tirou 100 na nota, 99. Então, Senhor, posso ir além? Posso continuar crescendo? Posso sair do indivíduo? Quem está comigo, igreja? Consegue visualizar isso? Eu vi isso no sonho, então ficou mais fácil para mim. Eu posso ir além? Posso. 99. Glória a Deus. Então eu vou. Jesus, lógico, vamos embora. Oh, peraí. Falta só uma coisinha. Você quer ir além? Quero. Você quer sair do indivíduo e passar a edificar o corpo? Jesus representava a igreja. Só olha a história. Jesus representava a igreja. Lá na frente, o que nós como igreja faríamos, a diferença, o rastro de bênção. Faz o seguinte: tudo isso que você entende é uma bênção. Tudo isso que você conquistou é uma bênção. A base que te dá a condição de fazer isso naturalmente é uma bênção, que ele era muito financeiramente abastado. O que Jesus manda ele fazer? Quem lembra? Vende tudo, dá para os pobres e vai embora. Não, faz tudo isso e vem ficar aqui do meu lado. Vamos edificar algo que vai muito além do indivíduo, do dom, do talento, da sua capacidade. Na hora que eu comecei a ver, eu falei: que coisa tremenda, que oportunidade de Jesus, vem para cá. Diz a Bíblia, aquele jovem, por uma interpretação errada, distorcida do que saiu da boca de Jesus, o entendimento dele era: tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei, eu quero ir além. Este homem está me falando para me deixar isso para trás, então vou concordar com os fariseus, com os religiosos. Esse cara não é de Deus, não, porque ele não sabe o poder que eu tenho de abrir portas e de influência. É só pensar na realidade de hoje, irmão. Pega a Bíblia, abre a sua mente, e diz a Bíblia que ele foi embora entristecido. Foi onde Jesus entra e fala de toda uma situação que deixa claro que ele não conseguiu ir além. E infelizmente muitos não conseguem por causa de um erro de interpretação. Mas lembra
Quem ainda está comigo, diga amém. Em Deus, fala comigo, em Deus, tudo é possível. Mas nós gravamos que tudo é possível. Esquecemos da fonte, que tem o poder transformador de alguém, como a Lia falou. Não faz sentido para o mundo se tirar algo e dar e achar que você vai ter mais só porque você tirou, mas faz para Deus. Não fazia sentido para aquele jovem, eu quero ir além, toda a influência minha vai ser ampliada, porque o Senhor agrega pessoas demais e eles vão ver, e Jesus fala, larga isso de lado, só me segue. Para ele não fazia sentido, por isso ele interpretou, por isso ele entristeceu, por isso ele se afastou do Senhor, por isso ele ficou onde ele estava, com a inconformidade. Eu não sei o destino final, talvez os homens estudiosos que nós temos da igreja podem me ajudar com isso. Para onde foi o final daquele homem? Porque ele ficou inconformado, mas não foi além. Então fala com o irmão do lado, toma cuidado, irmão. Toma cuidado, irmão. Para Deus nada é impossível. Então, um dos pontos importantes nesta noite, que para haver a possibilidade de eu e você continuar seguindo a orientação de Paulo, não se conforma, transforma e vai além. O próximo passo é a transformação, que só é possível através de Deus. Só é possível através da intervenção dos céus. Só é possível você vencer a sua natureza humana através do tema da palavra, de uma entrega irrestrita, uma entrega total, sem reservas a Deus. Foi isso que Jesus experimentou na hora que ele padeceu e ele sofria tanto, ao ponto de ele verbalizar o próprio Jesus: Senhor, se for possível, eu não aguento mais, passa de mim esse cálice, porque a vontade dele era aquela vontade do próprio jovem que eu citei, e muitos de nós, não dou conta, eu abro mão. O Senhor, na realidade, não precisa de tanto sacrifício como o que eu estou fazendo, está pesado demais, não é necessário. Eu vivi 3 anos de tremendos de poder, de atuação da grandeza de Deus sendo demonstrada, não precisa. Olha a interpretação do próprio Jesus, irmão. Aí ele para, estou inconformado com esse momento, estou triste, estou abatido, não precisa ir além. Mas Jesus para e fala, para me mudar essa mentalidade, transformar o sentimento que era real. Faz sentido, igreja? Era real. Jesus estava suando gotas de sangue, o tamanho impacto emocional que ele tinha. Para me continuar e transformar isso, não faça segundo a minha interpretação deste momento. Faça segundo o que o Senhor tem para este momento. Foi o que levou Jesus a ser transformado naquele instante de um sentimento de fracasso, de derrota, de entrega, de falar chegou o limite, para falar não chegou o limite, porque o meu Deus tem controle sobre a minha vida. Ele rompeu, ele alcançou, só se seguir a história que é fruto, eu e você somos fruto dela, o lugar, um trono que todos vão reconhecer, se render e se entregar a Ele e se dobrar diante dEle, porque Ele foi além. Você quer ir além comigo? Diga amém. Fica em pé, estou terminando. Talvez eu vou ter que fazer em 2 vezes essa palavra. A transformação, que é a segunda etapa do verso 2 de Romanos 12, ela acontece quando nós entendemos e vivemos a inconformidades, aceitamos o desafio de ir além, mas não embasamos a nossa capacidade de ser transformada pelo nosso entendimento e pela nossa conhecimento e pela aquilo que nós interpretamos de Deus, e sim pelo que Deus de verdade falou conosco. Feche os seus olhos onde você está. Ele é a fonte, a glória dele, e Ele não vai dividir a sua glória
com ninguém. Lembra, Eva estava no Éden. Você está me escutando bem? Diga amém. Os instrumentos bem num fundo, bem gostoso. Talvez eu faça uma segunda etapa dessa palavra, que eu não vou poder pregá-la toda, mas eu quero parar aqui. Eva estava na presença de Deus, num ambiente que não tinha ainda sido contaminado. E se ela tivesse interpretado a forma de Deus, que Deus tem para mim e para você, que o desafio é o mesmo, é interpretar o que está escrito e viver o que está escrito, mesmo que não faz sentido. Se ela tivesse, em vez de correr de Deus e se esconder, porque ela interpretou errado e pecou, ela correr para Deus e falar: Senhor, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor falou que a gente não podia comer, mas eu estou vendo que o fruto é muito bom, ele me agrada muito. O cheiro que eu sinto daquela fruta é tremenda, e o paladar parece muito gostoso. Se ela pudesse, se ela tivesse, escuta, ter corrido para Deus, Deus não teria problema nenhum em explicar a visão dele para Eva e Adão, daquela situação que ele falou que não podia, abrir ela com um pouco mais de entendimento. Mas dependeria da habilidade dela fazer o que Jesus fez e o Senhor nos chamou a fazer esta noite. Corre para Deus. Fala: Senhor, eu quero, estou inconformado, eu quero ser transformado. E se eu for tomar opinião aqui, da minha pessoa, vou fazer o que Eva fez. Eu vou entender, não, o que Deus falou não é bem assim, eu vou comer, eu posso me lascar, então o Senhor me perdoa. Volta para Deus, que Eva deveria ter feito. Fala: Senhor, me explica de novo, deixa eu entender claro. Irmão, é muito simples. Eu creio que Deus está falando comigo, com você. Se ela tivesse corrido para Deus, o resultado seria diferente e teria impactado eu e você nesta noite. E o meu desejo é desafiar a você, que eu repito, que quer ir além, que quer experimentar numa nova medida, escuta, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. A regra, ela é única. O que Deus tem para você é único. Não se compara. Não se satisfaz com o que Deus tem feito para o outro. Deus tem algo único para você. Não meça isso, não mede, não mensura mais ou menos, não. É único. Mas se você quer experimentar, tenha disposição de falar: já começou, eu estou na frente, Senhor, da inconformidade. Eu quero ser transformado. Que a base seja a transformação, aconteça nele, porque você sozinho não dá conta. Reconhece. Quanto antes eu e você reconhecermos, mais rápido nós vamos romper a incapacidade de sermos transformados, de agir diferente, de responder diferente, de amar mesmo aqueles que não nos amam, de servir mesmo aqueles que não nos servem, de honrar aqueles que não nos honram, de dar aquilo que muitas pessoas não nos abençoam. Mas Deus te usa para abençoar, porque você é um abençoador. Então nesta noite eu quero orar para eu e você, que entendemos talvez diferente como eu entendi através de um sonho, e expressei da melhor forma que eu pude. Senhor, eu quero sim ser transformado, mas a fonte da transformação não está somente na minha vontade, no meu desejo, no meu entendimento, no meu conhecimento, na minha interpretação. Eu volto para o Senhor porque eu tenho dúvidas. Ele vai tirar a sua dúvida. Ele vai trazer um conhecimento, uma visão que ele trouxe para Jesus, um dos maiores momentos de sofrimento, que valeria a pena, e valeu. Ele cumpriu o plano e o propósito. Então eu vou orar para você que nesta noite, como eu, quer responder ao seu Deus, falando: sim, eu creio. Eu quero falar isso ainda de olhos fechados, para não distrair sua atenção. Esta igreja tem chamado para fazer a diferença nesta região, mas eu não quero correr o risco de ser mais do mesmo, ou somente mais um. Não estou falando que nós somos melhores de que ninguém. Estou falando que eu não sou mais um. Nós temos um plano e um propósito de Deus, e para irmos além, nós não podemos correr o risco de errar. Por isso temos que voltar para Ele, indivíduo,
com dons, com talentos, com recursos que Deus te deu e não me deu, e para que a obra dele seja feita, nós como corpo. Jesus precisaria, naturalmente falando, de um homem que, segundo um garoto igual aquele, bem sucedido ainda em idade pequena, talvez em torno de 18, 20 anos. Seria uma bênção como testemunho de sucesso, de pessoas que trabalham, que têm uma visão ampla da realidade local, do tempo, de tudo. Mas a transição do pessoal, repito, do ministerial, daquilo que eu tenho, daquilo que eu faço, do impacto que eu posso fazer, que muitos erram, muitos saem da igreja, muitos levantam ministérios individuais, que é uma bênção para você, mas você quer abençoar o corpo, esteja conectado ao corpo, e o corpo é a igreja, e é a igreja que o inferno não vai resistir, é a igreja de Jesus que Deus tem te plantado, para você ser transformado ao ponto de abrir mão do indivíduo e passar a ser corpo, e o corpo fazer a diferença. Se você, como eu, deseja isso, mais do que ninguém, põe a mão no seu coração ou na sua mente, da forma que você sentir como um sinal. Fala: Senhor, eu declaro a minha disposição de ir além, sair do inconformismo, da reclamação, da murmuração de fatos reais, e ir além, aceitando o desafio da transformação. Pode falar com ele. Fala: eu quero ir além, mas a chave está, eu reconheço que eu não sou capaz de me autotransformar, eu preciso do Senhor. Então fala de maneira clara, me ajuda, abre os meus olhos, abra o meu entendimento, para que eu possa reagir diferente de Eva e Adão, que eu possa reagir diferente daquele homem jovem rico, e interpretar com a visão dos céus para a minha vida, e romper a barreira, ser transformado no meu entendimento, e alcançar o nível que foi perdido, do que é bom, perfeito e agradável a Deus, em nome de Jesus. Como pastor desta obra, começando comigo, eu abençoo cada irmão que genuinamente tem entendido, o Senhor continue se revelando a nós a necessidade de voltarmos para o Senhor num momento como chave como esse, da transição, da necessidade de sermos transformados, forma de pensar, forma de entender e forma de interpretar. Ajuda, Senhor, nós não queremos errar. Que os céus se abram, que a tua glória desça, que teu poder se manifeste. Eu oro em concordância de fé, no nome de Jesus. Quem recebe a palavra, diga amém. Quem reconhece que Deus está conosco, aplauda a presença dele. E com esta mesma fé, vamos louvar o Senhor, vamos lá. Seguro estou, és minha ajuda em meio ao fogo, nunca falhou, pois o teu sangue minha alma limpou, o seu sacrifício do Calvário me resgatou. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. A Ele me rendo,
Aleluia. Sabemos que o Senhor não falhou e nunca vai falhar conosco. Que essa seja a convicção de cada um de nós que tem presentes conosco neste culto, através da transmissão. O Deus que não vai falhar conosco. A Ti toda honra e toda glória. A Ti a nossa gratidão, porque o Senhor se importa conosco. A Ti a nossa gratidão, que o Senhor deixou as portas abertas através de um sacrifício imensurável de Jesus, para demonstrar isso. Nós podemos voltar para o Senhor, tirar todas as dúvidas. Nós não precisamos ceder. Obrigado, Jesus, pela oportunidade, pelo privilégio. Obrigado pelo Teu amor incondicional. Que o Senhor se revele a nós mais e mais, e que cada um de nós, como indivíduos, Senhor, abençoados com dons e talentos, recursos, possamos ir além, fazer parte deste corpo chamada Igreja de Jesus, e fazermos a diferença nesta região. Eu peço que os céus se abram, que a Tua glória desça, que o Teu poder se manifeste, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos terminando. Deus abençoe você. Vai